Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir e estudar as superfícies poliédricas e os poliedros. Barbadinha. Então, superfícies poliédricas. Definição. Chamamos de superfície poliédrica a figura formada pelos pontos de 4 ou mais polígonos planos pertencentes a planos diferentes e tais que 2 a 2 têm um lado em comum. Então vamos repetir, chamamos de superfície poliédrica a figura formada pelos pontos de 4 ou mais polígonos planos pertencentes a planos diferentes e tais que 2 a 2 têm um lado em comum. Tá? Então os polígonos, esses polígonos que vão formar a nossa superfície poliédrica são chamados de faces da superfície poliédrica. Os lados chamam-se arestas da superfície poliédrica e os vértices chamam-se vértices da superfície poliédrica. Barbadinha, são nomes que a gente já está se acostumando, com as aulas anteriores. Se retirarmos uma ou mais faces de uma superfície poliédrica, tendo 2 a 2 pelo menos uma aresta em comum, obtemos uma superfície aberta. É que normalmente as superfícies poliédricas elas são fechadas. Tá? E a superfície poliédrica vai ser aberta quando a gente retira um dos polígonos que forma a superfície. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa superfície poliédrica aberta. Veja, ela é formada de polígono. Aqui eu tenho um polígono, que é um quadrilátero, aqui tem outro quadrilátero, aqui outro quadrilátero, aqui também outro. E a base ali embaixo tem outro quadrilátero. Só que ela é aberta porque aqui em cima não tem um polígono que está fechando ela, está tampando. Veja que eu estou enxergando lá dentro na figura. Então ela é uma superfície poliédrica aberta. Agora uma fechada seria esse exemplo aqui, ó. Tá? Eu tenho todos os polígonos aqui, tá? E eles cercam toda uma superfície. Essa superfície cerca toda uma região do espaço lá dentro. Tá? Por isso que ela é fechada. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos aqui e um pentágono lá embaixo. São os polígonos, polígonos planos pertencentes a planos diferentes. 2 a 2 eles têm um lado em comum. Esses dois aqui têm esse lado em comum. Tá? Esse triângulo com a base tem esse lado em comum e assim por diante. Os polígonos chamam-se faces, então aqui são as faces. Os lados chamam-se arestas, então esses lados aqui são as arestas. E os vértices aqui, esses são os vértices. Barbadinha. Agora os poliedros. Definição. Chamamos de poliedro o conjunto dos pontos do espaço delimitado por uma superfície poliédrica. Barbadinho. Tá? Então, um poliedro é convexo ou côncavo, conforme seja convexo ou côncavo a superfície poliédrica que o limita. Tá? Por exemplo, poliedro convexo. Esse é um poliedro convexo. Tá? Veja a superfície que delimita o poliedro aqui. Tá? É uma superfície convexa. Não tem nenhum polígono aqui côncavo, são todos convexos. Agora, então as faces são polígonos planos convexos. Agora no B, poliedro não convexo ou côncavo, seria esse caso aqui. Tá? Uma ou mais faces são polígonos não convexos ou côncavos. É o caso da base aqui embaixo, esse polígono aqui embaixo, aqui, tá? Ele é um polígono côncavo. Tá? Assim como a tampa aqui em cima é um polígono côncavo ou não convexo. Por que ele é côncavo? Se eu pegar dois pontos aqui, pegar um ponto aqui e outro aqui, se eu unir esses dois pontos assim, um segmento e o segmento corta os lados, ele é côncavo ou não convexo. Essa é a diferença. Mas como eu disse antes, nós vamos dar ênfase no nosso estudo a poliedros convexos. Barbadinha. Agora vamos definir um poliedro convexo. Tá? Então nós definimos um poliedro convexo da seguinte maneira, para encerrar nossa aula. Tá? Então considere n polígonos planos convexos com n maior ou igual a 4, dispostos no espaço de tal modo que dois quaisquer desses polígonos não estão no mesmo plano. B. Cada lado é comum a 2 e somente 2 polígonos. E C. O plano que contém cada polígono deixa todos os demais no mesmo semiespaço. Tá? Então isso são coisas que a gente já andou falando. Dois quaisquer desses polígonos não estão no mesmo plano. E são polígonos planos convexos. Eu tenho que ter 4 ou mais
polígonos dispostos no espaço, tá? De tal modo que eles têm que obedecer a isso aqui. Tá? Então, dois quaisquer não estão no mesmo plano, cada lado comum é comum a dois, se somente dois polígonos, e o plano que contém um polígono deixa todos os demais no mesmo semi-espaço. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios envolvendo as aulas 18, 19, 20 e essa aula aqui 21. Barbadinha.